Olá pessoal, eu sou o professor Antônio. O vídeo de hoje é sobre a Reforma Protestante. Eu irei abordar, rapidamente, eu vou fazer um vídeo curto sobre as questões relacionadas à Reforma Protestante e irei falar sobre alguns reformadores aí, um dos primeiros que acabou fazendo as críticas à Igreja Católica. Lembrando que a Reforma Protestante foi a maior divisão ocorrida no interior do cristianismo e que, de certa forma, ela expressou uma grande renovação de ideias e comportamento no interior da Igreja Católica. Então, na Idade Média, a Igreja Católica era poderosa, os bispos possuíam feudos enormes, os papas celebravam acordos políticos, interferia na escolha dos reis, eles participavam dos rituais de coroamento dos reis na época, e haviam grupos na sociedade descontente com esse imenso poder pertencente à Igreja Católica. Então, alguns motivos que levaram aos movimentos reformistas estão relacionados ao poder universal do Papa no século XV. Muitos reis passaram a ver o Papa como um obstáculo. Eles também se opunham à saída de dinheiro dos seus reinos. Esse dinheiro era levado para Roma, para a sede da Igreja Católica, e eram valores, taxas pagas pelos fiéis à Igreja Católica, como venda de indulgências, a compra do perdão. Um outro motivo está relacionado à corrupção e o despreparo do clero. Muitos membros da Igreja Católica tinham comprado o cargo de bispo ou cardeal. Vários papas chegaram à chefia da Igreja Católica por pertencerem a famílias poderosas na época. Os padres tinham, geralmente, poucas instruções e nenhum preparo religioso para orientar e conduzir os cultos, e orientar os fiéis. Um outro motivo está relacionado à venda de indulgências e as falsas relíquias. Os bispos e padres, eles praticavam o comércio de artigos religiosos. Que, na verdade, esses artigos, por exemplo, um padre, um bispo, ele poderia pegar um pedaço de madeira e falar que aquilo pertenceu, era parte da cruz de Cristo, por exemplo. Tá? E em troca de doações eram vendidos as indulgências. Era um dinheiro que os fiéis pagavam em troca do perdão. Essas práticas abusivas provocaram uma grande insatisfação entre os cristãos e contribuíram para o surgimento de ideias e o movimento reformistas. Um dos primeiros reformistas na época e crítico da Igreja Católica foi o John Wycliffe. Ele nasceu em 1320, morreu em 1384. Ele acabou traduzindo a Bíblia para o inglês, a língua de seu povo. Ele afirmava que havia um grande desencontro entre o que a Igreja era e o que deveria ser. Ele criticava o acúmulo de riquezas por parte dos bispos e papas e a falta de instrução do sacerdote. Ele foi acusado de herege. Um outro crítico foi o Jean Rousseau. Ele nasceu em 1369, morreu em 1415. Ele era professor de teologia na Universidade de Praga, atual República Tcheca. Ele fazia seus cultos no idioma tcheco, para o qual traduziu a Bíblia. Ele criticava a corrupção
e o luxo do alto clero. Jean foi acusado de heresia e acabou sendo queimado morto, né? Ou seja, acabou sendo queimado vivo em uma fogueira. Um terceiro reformista foi o Martinho Lutero, né? Um dos mais conhecidos e discutido. Ele estudou teologia, ele nasceu em 1483, morreu em 1546. Ele criticava a venda de indulgências, ele defendia a necessidade de todos aprenderem a ler para fazer sua própria interpretação da Bíblia. Ele também criticava as doações em troca do perdão dos pecados. Para Lutero, a fé em Cristo era o suficiente para o ser humano obter a salvação eterna. Um quarto reformista, que também é bastante conhecido e estudado, é o João Calvino. Ele nasceu na França em 1508, morreu em 1564. Calvino acreditava na predestinação absoluta. Segundo Calvino, as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Nem todos alcançariam a vida eterna, mesmo comprando a sua salvação. Somente aqueles escolhidos por Deus, mesmo criado em condições, né, semelhantes, ele não conseguiria, né, alcançar, porque ele acreditava na predestinação. Em suas críticas, né, ele acaba afirmando que ao nascer o indivíduo acabava sendo escolhido por Deus. Então, independente do teu comportamento, né, durante a tua vida, das tuas obras, isso não era possível, você não alcançaria a vida eterna. Tá? Deus era responsável por isso, somente Deus. As tuas obras não te daria, né, o alcance à vida eterna. Então, resumindo, a Reforma Protestante representou a grande transformação religiosa da época moderna. Ela apresentou uma grande renovação de ideias e comportamento. E a partir daí a Igreja Católica ela, né, acabou tomando uma outra atitude. Ela também passa, né, ela ficou um pouco mais rígida, né, em alguns pontos. E essas ideias, né, estão relacionadas aqui ao pensamento do Lutero, por exemplo, né, deu origem a uma nova igreja, que foi a Igreja Luterana, e o João Calvino, aí que acaba surgindo, a partir do seu pensamento, uma nova igreja, que foi a igreja anglicana, né? Quando nós estudamos aí um pouco sobre a história da história da Inglaterra, quando nós falamos da Revolução Puritana, nós encontramos aí essas duas, né, teorias aí, que uma está aí um momento contra a outra, né, que a Revolução Puritana é uma revolução que é uma revolução, né, feita pelos parlamentares contra o rei, que o rei ele é um representante, né, ele é o representante oficial da religião anglicana, ok? No próximo vídeo nós iremos falar um pouquinho, né, mais sobre essas questões aí que ocorreram logo após a Reforma Protestante, ok?